Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à solenidade virtual de instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Estrela do Oeste. Nós agradecemos a audiência de todos vocês que acompanham essa solenidade, todos os magistrados, todos os munícipes aí de Estrela do Oeste. Agradecemos a participação muito especial, que muito nos honra no chat virtual aqui conosco, da desembargadora Ana Catarina Strauch, de todos os magistrados que abrilhantam, então, essa solenidade de instalação, de novo, do Sejusc de Estrela do Oeste. Com a palavra, então, o juiz Matheus Lucato de Campos, que é diretor do Fórum e coordena o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que hoje se instala. Bom dia a todos, bom dia, doutores. Saúdo aqui, em especial, em primeira mão, o doutor desembargador José Carlos Ferreira Alves, coordenador do NUPEMEC, também a doutora desembargadora Ana Catarina Strauch, presente à reunião, o Merckx e o Germano, que já havíamos conversado, pelo Ministério Público, o doutor Marcelo Antônio Franceschetti da Costa, nosso bom dia, e alguns agradecimentos iniciais, doutor José Carlos Ferreira Alves, se o senhor nos permite. Esse Sejusc, que é uma conquista que há muito a comarca espera, e há muito a gente lutou e trabalhou pela instalação. Então hoje é um dia muito feliz, hoje é um dia de conquista para uma comarca que é pequena, mas muito valorosa. Então, nesse dia feliz, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos de início, né? Ao Sejusc, muito embora leve na sua fronte o nome do juiz, os símbolos do Tribunal de Justiça, ele tem multiparentalidade, né? Ele tem uma série de pais e mães que foram responsáveis pela gestação. E alguns deles a gente queria mencionar. Em primeira mão, gostaria de agradecer aqui a minha família, né, que sempre está junto com a gente. O meu pai está acompanhando a cerimônia. Eu gostaria de agradecer a minha família, que está presente junto de mim em todos os momentos, né, nos difíceis, nos bons, nos tristes e nos alegres, aqui principalmente na pessoa aqui do meu pai, João Lúcio Cruz de Campos. E aí estendo a minha mãe, meus irmãos e todos. Em seguimento, gostaria de agradecer ao Tribunal de Justiça, ao presidente Geraldo Francisco Pinheiro, ao Tribunal de Justiça, que fez isso se tornar realidade e dá para a gente os instrumentos e as oportunidades para fazer justiça e para fazer da sociedade uma sociedade melhor. Gostaria de agradecer ao desembargador, já dei um bom dia para o doutor José Carlos Ferreira Alves. Em seguida, a gente gostaria de agradecer aos funcionários do Fórum de Estrela do Oeste, doutor Ferreira Alves. O doutor Ferreira Alves, doutora Ana Catarina, sabem muito bem e melhor do que eu, que sem funcionários e sem funcionários valorosos a gente consegue muito pouco na atividade jurisdicional. A gente depende muito de funcionários que compartilhem o nosso ideal de justiça, o nosso ideal de trabalho, o nosso ideal de esforço. Os meus agradecimentos são aqui em primeira mão a 3 funcionários. O primeiro, a Célia Maria Feltrin Pedrazzi, que me acompanhou na luta pelo Sejusc, no trabalho pela instalação, na identificação do local adequado, do mobiliário adequado, contato constante com o NUPEMEC. A valorosa funcionária Célia Maria Feltrin Pedrazzi, fica aqui o nosso agradecimento. Em segmento, os funcionários Natália Belatti Ferrares e o funcionário Daniel dos Santos Júnior, que também se envolveram diretamente na instalação desse Sejusc, nos trabalhos para a implantação, e fica aqui, são funcionários lotados de origem no Juizado Especial Civil da comarca de Estrela do Oeste, e eu os agradeço também pessoalmente. E estendo os meus agradecimentos nominalmente, embora nominalmente esses 3 primeiros, mas a todos os funcionários da valorosa, alegre e acolhedora comarca de Estrela do Oeste, que a gente tem a honra de poder trabalhar e de colher lá as maiores experiências as maiores e acredito melhores experiências para minha caminhada. Eu que tenho aproximadamente 5 anos de Tribunal de Justiça, tenho muito orgulho e sou muito feliz de ter como comarca de minha titularidade a primeira Estrela do Oeste. Gostaria de mencionar, doutor Ferreira Alves, doutora Ana Catarina, doutor Marcelo, alguns apoiadores locais
sei que a prefeitura não pôde comparecer, mas mesmo assim temos aqui membros da comunidade local, eu gostaria de citar algumas instituições que nos apoiaram, não apenas no Sejusc, mas também em todas as obras do Tribunal de Justiça, eles que sempre se envolvem nos nossos trabalhos, no trabalho da Justiça. Gostaria de citar aqui a Santa Casa de Estrela do Oeste, na pessoa do seu provedor, Armando Prato Neto, ao Sindicato Rural de Estrela do Oeste, na pessoa do Dr. Kleber César Ximenes, e também, por último, a Prefeitura Municipal de Estrela do Oeste, na pessoa do prefeito Marcos Antônio Sais Neto. São instituições que são atuantes e ativas na comunidade de Estrela do Oeste e também sempre se envolvem nos projetos, não apenas do judiciário, mas nos projetos que envolvem a sociedade, a comunidade de Estrela do Oeste. E já passadas as fases dos agradecimentos, Dr. Ferreira Alves, doutora Ana Catarina, Dr. Marcelo, a gente gostaria de enfatizar nesse cerimonial a importância desse Centro Judiciário de Resolução de Conflitos para a comarca de Estrela do Oeste. Estrela do Oeste, Dr. Ferreira Alves, é uma cidade de aproximadamente 8 mil habitantes. E muito embora Estrela do Oeste seja uma cidade de diminuta extensão, a comarca, a gente ousa dizer que é de grande extensão. A comarca engloba 5 cidades: Estrela do Oeste, São João das Duas Pontes, Turmalina, Populina e Dolcinópolis. Consequentemente, são extensos os conflitos, são extensos os problemas, os obstáculos a serem solucionados pelo Poder Judiciário. E a gente fica muito feliz porque, apesar de ser uma comarca pequena, ela nos oferece valorosas oportunidades de trabalho. E para uma comarca de cidades pequenas, Dr. Ferreira Alves, doutora Ana Catarina, uma conquista como o Sejusc, apesar de cotidiana no âmago do tribunal, é de muito valor para uma comarca como a nossa. É de muito valor. O nosso trabalho aqui, há muito tempo, foi no sentido de tentar melhorar a gestão dos processos, melhorar a distribuição da justiça para uma população que merece, para uma população que é uma população de trabalho, uma população honesta, pessoas de valor, instituições de valor, e a gente não pode ficar, eu entendo o processo dessa maneira, não pode ficar abaixo e não tentar sempre melhorar para ofertar para a população e para essas cidades tudo que elas merecem, em especial no trabalho da justiça, que tem um impacto sobremaneira na pacificação e no desenvolvimento. A gente tem uma série de, por ser uma comarca um pouco pequena também, a gente tem algumas dificuldades que eventualmente cidades maiores não têm em tanta frequência. Os funcionários, é mais difícil você manter um funcionário numa cidade como Estrela do Oeste, é mais difícil que juízes e promotores permaneçam por muito tempo, é difícil a gente obter pessoas ali realmente vocacionadas no corpo funcional e que fiquem por muito tempo, né? Porque as pessoas que demonstram ali talento, que vão crescendo, fatalmente e automaticamente elas acabam indo para comarcas maiores. Então, penso eu que a gente tem que sempre trabalhar numa comarca pequena pela melhoria da gestão, pela melhoria do atendimento, pela melhor resolução dos conflitos e por meios, aí sim, alternativos à resolução de conflitos. Os meios usuais são do conhecimento de todos, se avolumam e em cidades de menor extensão também demonstram maiores dificuldades de gestão. Claro, é difícil em todos os lugares, mas comarcas menores têm singularidades que precisam ser enfrentadas e todos sabemos. E a gente acredita, doutor Marcelo, doutor José Carlos Ferreira Alves, doutora Ana Catarina, a gente acredita sinceramente que o Sejusc, como instrumento que possibilita meios alternativos de resolução desses conflitos que já são bem presentes na nossa sociedade, pode sim ajudar a incrementar não apenas a qualidade da justiça, mas a gestão dos próprios problemas que existem na sociedade. Eu, se me permitem, doutores, eu estava lendo agora pela manhã uma cartilha do Sejusc no link da seção de direito privado do Tribunal de Justiça, e uma expressão muito me chamou a atenção na leitura.
Na leitura dessa cartilha de lavra do Tribunal de Justiça, uma expressão havia e há, que é o seguinte: o Sejusc possibilita a conciliação, e a conciliação é um meio que contribui para a disseminação da cultura da paz. Me chamou a atenção esse trecho, Sejusc como meio, uma conciliação como meio que contribui para a disseminação da cultura da paz. No judiciário e no nosso dia a dia, é muito comum a gente lidar, na verdade, com, entre aspas, a guerra do processo, né? Os instrumentos, os remédios, a doutrina, a legislação e tudo aquilo e todos aqueles contextos para os quais a gente já é talhado, já somos treinados e estudados e treinados constantemente pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, os membros do Ministério Público, para resolver, para solucionar. E esses usualmente se avolumam e crescem, e a gente precisa sempre com mais gestão, mais funcionários, melhores equipes, melhores infraestruturas e o quanto mais. O Sejusc é um meio, ao nosso humilde modo de ver, que proporciona uma via contrária, né? Uma via contrária não da guerra, entre aspas, do processo, mas da cultura da paz, do judiciário, não apenas como um solucionador ou uma instituição, o poder, né, que por excelência é de pacificação social por meio de resolução de conflitos, mas de pacificação social por intermédio da promoção da paz também. A conciliação e o Sejusc permite isso, que as pessoas se tornem mais autossuficientes na resolução dos seus próprios problemas, né? Usualmente a população recorre ao judiciário como um terceiro, né? Como um terceiro imparcial que resolve de forma distanciada e equidistante das partes um problema que elas mesmas não conseguiram resolver. Mas por intermédio do Sejusc e dos meios alternativos de resolução de conflitos, esse mesmo Tribunal de Justiça, esse mesmo Poder Judiciário pode promover também a paz, mas por um instrumento distinto, agora promovendo a paz por intermédio da participação ativa dos próprios envolvidos na questão, dos próprios envolvidos no problema. E acredito eu que, como juiz, nós como promotores, doutor Marcelo, como desembargadores, como ministros, temos de incentivar invariavelmente a paz. Se for para resolver o conflito mediante o meio usual, que é o do processo, uma sentença, um acórdão, estamos à disposição até o fim da nossa da nossa estadia funcional aqui, do nosso compromisso formal com o tribunal. Mas se for para ajudar também promovendo a paz, buscando o fim último do judiciário, que é a pacificação social, por meio da cultura da paz, do Sejusc, trabalharemos incansavelmente também para a melhor prestação jurisdicional, para a pacificação e para a construção de uma sociedade melhor. Para não nos alongarmos, já nos encerramos por aqui e reiterando que eu estou muito feliz. A comarca para a comarca, uma conquista muito grande. Eu me sinto muito honrado de conversar com vossas excelências nessa manhã feliz de segunda. E os meus desejos, sinceramente, hoje são de trabalho, de trabalhar e de fazer uma melhor distribuição da justiça. Muito obrigado. Encerro minha fala por aqui. Merx, doutor Ferreira Alves, muito obrigado, doutor Marcelo, doutora Catarina. Encerro por aqui. Obrigado, doutor Matheus Lucato de Campos, obrigado pelas palavras. Ouviremos agora o excelentíssimo desembargador José Carlos Ferreira Alves, que é o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, o NUPEMEC, ele que nesse evento também representa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, com a palavra, desembargador José Carlos Ferreira Alves. Muito obrigado, Germano. Eu, antes de fazer os cumprimentos formais aqui, eu me permito, eu sou incorrigível, doutor Matheus, eu tenho por hábito agradecer duas pessoas, sem o que eu me sentiria extremamente injusto e ingrato, sobretudo nesta época de pandemia. Nós estamos aqui por videoconferência, mas todo mundo feliz, todo mundo com vida, todo mundo com saúde, e tudo isso se deve a alguém. Então, sempre, em qualquer circunstância, meus primeiros agradecimentos são a Deus pelo dom da vida, sem o que nenhum de nós estaria aqui. E eu, dentro da minha grande fé,
peço sempre permissão para agradecer também a minha Nossa Senhora de Aparecida, de quem sou fervoroso devoto, que sempre foi tão importante na minha vida nos momentos angustiantes pelos quais eu passei. Feito esses dois agradecimentos, que, como disse, eu me sentiria ingrato e injusto se não os fizesse, eu quero, na pessoa da doutora Ana Catarina Straut, que é minha colega lá de tribunal, do prédio, e componente igualmente do nosso núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, do nosso NUPEMEC, e na pessoa do doutor Matheus, cumprimentar todos os componentes do Poder Judiciário, que são tão importantes para os deslindes de problemas que assolam o nosso país. Então, na pessoa de Vossas Excelências, eu quero cumprimentar todos os componentes do nosso Poder Judiciário e dizer que é uma satisfação muito grande ter a doutora Ana Catarina aqui nesta sala virtual conosco. Quero, na pessoa do doutor Marcelo Antônio Francisquelli da Costa, cumprimentar todos os representantes do nosso Ministério Público, essas pessoas que igualmente se debruçam em cima dos problemas e como custos legis são importantíssimos, não só para as partes, mas como para o próprio Poder Judiciário, mercê daqueles pareceres fantásticos que dão e que não raras vezes servem de suporte para as nossas decisões. Então, quero agradecer a sua presença, doutor Marcelo, e estender os meus cumprimentos a todos os componentes do Ministério Público. E vou me permitir também, na sua pessoa, doutor Matheus, uma vez que não temos nenhum representante do município, que o senhor seja portador do nosso abraço a toda a população de Estrela do Oeste. E não vai ser difícil abraçar individualmente cada um. Porque 8 mil, o que eu falo, deve ser extremamente acolhedor, e não tenha dúvida que eu vou visitar a Estrela do Oeste, doutor. Faço questão absoluta de ir. E queria fazer um cumprimento especial também a todos os conciliadores e mediadores, ou seja, aqueles protagonistas desses meios opcionais de solução de conflitos, tão importantes para o Poder Judiciário, tão importantes para o Ministério Público e tão importantes para a população de uma maneira em geral. Então, a esses verdadeiros abnegados, esses competentes conciliadores e mediadores, os meus cumprimentos e o meu respeito. E queria dizer, doutor Matheus, que o senhor me emocionou quando fez um cumprimento ao seu pai. Curiosamente, meus pais ontem fariam 69 anos de casado, dia de Santa Luzia. E eu lembro da minha mãe, quando a gente falava de alguma coisa do olho, ela falava: Santa Luzia passou por aqui com o seu cavalinho comendo capim. E acabava a dor. Então, o carinho que se deve ter pelo pai e pela mãe bem mostra a sua índole. E eu diria, doutor Matheus, que o senhor, com este posicionamento, se mostrou uma pessoa que seria indicada para o exercício desse mistério. E falo isso porque me veio à mente uma fala do Padre Léo, o finado Padre Léo, que, na minha opinião, foi um dos maiores pregadores que eu conheci. E ele uma vez falou a respeito de conciliação e mediação. Ele falou que um dos maiores conciliadores que ele conheceu foi o Adoniran Barbosa. Aí todo mundo falou: mas como o Adoniran Barbosa? Ele falou: simplesmente porque o Adoniran, uma vez, estava ele, o Mato Grosso e o Joca. E eles viram uma casa velha, um palacete assobradado, e ali eles construíram uma maloca. Mas num dia que eles nem podem se lembrar, veio os homens com as ferramentas porque o dono mandou derrubar. Pegaram todas as suas coisas e foram para o meio da rua apreciar a demolição. E que tristeza eles sentiam.
cada tauba que caía doía no coração. E aí o Mato Grosso quis gritar. E ele, em cima, falou, os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. Olha que espírito conciliatório. E esse espírito era tão grande que até no velório, no grande amor da vida dele, a Iracema, ele olhando para o corpo da Iracema, falava, Iracema, faltava 20 dias para o nosso casamento e nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, veio um carro e te pincha no chão. O chofer não teve culpa, Iracema. Paciência. Então, até nesta hora, ele reconhece que o chofer não teve culpa. Eu fico imaginando esses dois fatos hoje, com o espírito que norteia todo o nosso povo, uma situação dessa de alguém que construiu num lugar errado e que alguém... Imagina tudo o que teria acontecido. Com alguém que atropelou e matou, ainda que sem culpa alguém, tudo isto o que repercutiria. E esse espírito do Adoniran Barbosa, o padre Léo atribuiu a um fato que aqui que eu digo, que o senhor foi talhado para isso. O espírito do Adoniran vinha do seu apego familiar, porque num dia ele estava com um grande amor dele. Aí ele olhou no relógio e eram 11 horas. Ele falou, sinto muito amor, mas não pode ser. Eu moro em Jaçanã, e se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Então, doutor Mateus, esse espírito em prol da família, que foi cantado pelo Adoniran Barbosa, que mostra, é isso que o senhor demonstrou ao cumprimentar os seus pais, a quem eu cumprimento igualmente. E parabenizo pela educação que deram, pela formação que deram. Então, por esse aspecto, não precisava outro. O senhor é talhado para essa missão que lhe está sendo confiada hoje. E eu diria, o senhor falou de meios adequados, de meios alternativos. Eu prefiro não tratar de meios alternativos, porque quando a gente fala alternativo, nós estamos elegendo um outro mais importante. Nós estamos dizendo que a sentença é mais importante. E talvez em determinadas situações não é. Mas também eu não vou nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem gente que fala que são os meios adequados. Também não. Vamos devagar com a dor, porque às vezes esses meios adequados não são tão adequados. Obrigatoriamente precisamos de uma sentença. Por essa razão, a gente prefere tratar com meios opcionais de solução de conflitos e meios extremamente eficientes. Tão eficientes, doutor Marcelo, doutor Mateus, doutor Marcelo, a doutora Ana Catarina bem sabe disso. E, aliás, quem sabe muito disso também é o nosso Germano, o nosso mestre de cerimônias, que eu gostaria de cumprimentar igualmente. Dizer que esse é parceirão. Esse está em todas também. Eu acho que o dia que eu não puder falar, ele já sabe tudo o que tem que falar em se tratando de conciliação e mediação. Então, voltando aqui aos nossos meios opcionais de solução de conflitos, esses meios se mostraram tão eficientes que, eu não sei se os senhores sabem, mas nós temos aproximadamente 26 milhões de processos em andamento em São Paulo. É processo que não acaba mais. E tudo isso por quê? Tudo isto porque nós fomos formados para resolver processos, não para resolver crises de direito material, não para resolver problemas. E eu costumo fazer aqui uma caricatura, que toda família que tem uma criancinha briguenta, uma criancinha contestadora, a gente olha para essa criancinha e fala, esse vai ser advogado. Ou promotor, né, doutor Marcelo? E toda família que tem
uma criança meio impertigada, meio metida, que gosta de dar ordem, né, doutor Matheus? Faça isso, faça aquilo, tal. Normalmente vai ser juiz. A gente fala, esse vai ser juiz. E criança com essas características, às vezes, vão realmente abraçar essas profissões. E vão para uma faculdade de Direito e vão aprender o quê? Requintes de crueldade. Quem gosta de uma briguinha vai aprender a brigar com todas as forças. Vai aprender que, por força do princípio da eventualidade, tem que se deduzir todos os pedidos assim, sob pena de prescrição, preclusão e um monte de algo. E a outra parte tem que contestar ponto por ponto, sob pena de ser tido como verdadeiro aquilo que foi. Então, um probleminha que às vezes é desse tamanho, fica desse tamanho. E não vai. E, por fim, vai vir uma decisão, às vezes com 50, 60 folhas, citando a doutrina da República Tcheca, aquelas, e a parte vai olhar tudo aquilo e vai falar, e aí, eu ganhei ou perdi? Então, por todos esses meios, alguma coisa realmente precisava ser feita. Então, em boa hora, veio a resolução número 125, que é a razão de estarmos aqui. E criou, quando a gente falava, o Brasil sempre teve uma justiça multiportas, mas era multiporta de entrada, porque a porta de saída era uma só, era o sentenciamento. E esse número de ações bem mostram o que isso é uma verdade. E tudo isso veio em decorrência daquela abertura que foi dada pela Constituição de 1988, porque até então, em mercê do regime que vivíamos, o acesso ao Poder Judiciário era mais complicado, mas com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, então franqueou-se. E aí percebeu-se que esse sucesso todo, ele trazia um fracasso. O fracasso do sucesso era representado pela litigiosidade. Por quê? Porque esqueceu-se a cultura da paz. E agora, com a resolução 125, pretende-se, então, isso seja reinstalado. E para que os senhores tenham ideia do que representou no seio da nossa sociedade paulista esses meios opcionais de solução de conflitos, eu diria para os senhores que entre os Sejusques e um programa chamado Empresa Amiga da Justiça, nós resolvemos 4.461.926 crises de direito material. Os senhores imaginam o que representa esses 4 milhões? Estou vendo aqui que, sob a alcunha de Barão, aparece aí o nosso prefeito, não é isso, doutor? Marcos Antônio Saez Lopes. Isso mesmo, doutor Ferreira Alves. É o prefeito da nossa cidade, Estrela do Oeste. Marcos Antônio Saez Lopes é apelido Barão. É o prefeito. Ah, tá aí, então. É um prazer, viu, prefeito? É um prefeito, fico muito feliz do senhor estar aqui com a gente. Já falei que eu tenho uma vontade enorme de conhecer Estrela do Oeste. E acho que para o senhor, que é filho da terra, é um privilégio poder exercer a mais alta patente do nosso executivo municipal, aonde o senhor nasceu e onde foi criado, né? Então, o Tribunal de Justiça está se sentindo muito honrado de poder fazer essa instalação. E eu estava aqui enchendo a bola do doutor Matheus, do doutor Marcelo, que são pessoas que o senhor deu muita sorte, aí a comarca deu muita sorte, são pessoas talhadas para essas funções, viu? E estava dizendo que eu estou aqui chegando hoje, eu assisti um filme outro dia, só recapitulando, prefeito, esses meios opcionais de solução de conflitos, que é a conciliação e mediação, que serão feitas também por esse Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que hoje está sendo instalado, já foram responsáveis por 4.461.926 acordos. Olha a expressividade disso tudo. E tudo isso por quê? Porque
eu assisti um filme outro dia que chama O Vendedor de Sonhos. É um filme brasileiro, eu não sei se já assistiram, se não assistiram, eu recomendo que assistam. E teve uma passagem que foi muito marcante para mim e mostra exatamente o que é a conciliação e mediação. Esse filme trata de um cidadão, que é o Dan Stubach, que está pretendendo o suicídio. E era até um prédio aqui perto da minha casa. Ele estava no parapeito de um andar altíssimo ali na Avenida Faria Lima, e aquele povo embaixo, todo mundo quase que gritando, pula, 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 e daqui a pouquinho aparece um cidadão meio maltrapilho do lado dele. E ele olha para aquele cidadão e fala, quem é você? Ele fala, eu sou vendedor de sonhos. E o que faz um vendedor de sonhos? Ele fala, eu troco o ponto final por uma vírgula. E é exatamente isso que a nossa conciliação e a mediação fazem. É a troca de um ponto final por uma vírgula. Porque este ponto final é que é responsável por esses 26 milhões de processos que nós temos. Ou seja, puseram um ponto final na relação e falou, o judiciário que resolve, o Ministério Público que se encarregue. Então, com esta possibilidade que agora nos é conferida pela Resolução 125, então, nós propomos exatamente isso, que os nossos conciliadores e mediadores, despertando nos seres humanos o espírito o espírito conciliador e mediador, que é responsável por esse grande número de acordos, que desperte o espírito de um Adoniran Barbosa, um conciliador por excelência, então seja responsável para que nós não precisemos resolver processo, porque resolver processo, prefeito, é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é resolver o problema das pessoas. Então, doutor Matheus, eu estou trazendo aqui, eu estou mandando via SEDEX para o senhor uma caixa com uma quantidade inesgotável de vírgulas, para que o senhor, através dos seus conciliadores e mediadores, através do nosso Ministério Público, através do nosso próprio Judiciário, se encarregue de trocar todos os pontos finais que os senhores viram por vírgulas. Porque o conflito é inevitável, mas isso não impede que as pessoas tenham um bom relacionamento. E com isso. Então, por essas razões, eu reitero aqui a grande satisfação de poder fazer esta inauguração e dizer que não tem a menor dúvida, prefeito, não tem a menor dúvida, doutor Matheus, doutor Marcelo, que na primeira oportunidade eu vou para a Estrela do Oeste, que eu quero conhecer. Faço questão absoluta de conhecer essa cidade e essa comarca, esse município. Então, agradeço muito a paciência dos senhores e agradeço principalmente a Deus e a minha Nossa Senhora Aparecida por me proporcionar uma oportunidade tão grata e tão feliz. Fiquem com Deus, muito obrigado e boa sorte, doutor Matheus. Obrigado pelo discurso, desembargador José Carlos Ferreira Alves. Eu consulto o nosso prefeito, se quer fazer uso da palavra, prefeito Marcos Antônio Sais Lopes. Precisa ligar o microfone, prefeito. Agora sim. Tá ligado, né? Tá ouvindo? Agora sim, agora estamos Perfeito. ouvindo. Obrigado, desembargador José Carlos. Tem a honra desse, né? As palavras que o senhor dirigiu para a Estrela do Oeste, isso me enaltece muito, me dá mais vontade para trabalhar pela nossa cidade, por ser filho da terra. Meu avô foi prefeito 2 vezes aqui, no passado, tempo do Ademar de Barros, tempo do pessoal, né? Mas a gente tem muito orgulho. Eu voltei para a Estrela, trabalhei aí junto em São Paulo, em Jundiaí também, né? Sou advogado
Então, eu tenho o maior prazer em receber essa CCJ Estrela. Desejo toda a sorte ao Dr. Matheus, Dr. Marcelo, que está junto também, e o que for preciso. Estrela do Oeste está de braços abertos para receber o senhor, né, Vossa Excelência, quanto toda a sua equipe aqui, para a gente, se Deus quiser, dar bastante input nisso. Agora o convite está feito, hein? E a doutora Ana também já está sendo convidada, aí a nossa desembargadora componente também. Estamos de braços abertos aí para todo o judiciário, a equipe toda aí. Legal, e o Germano vai junto. Doutor, e eu queria dizer que quem está nos vendo aqui também é a Maria Cristina, que é a diretora do NUPEMEC, e que é para quem o senhor tem que recorrer sempre que precisar, viu? Porque se o senhor recorrer para mim, eu vou falar, Cris, resolve o problema do homem. Quem sabe fazer tudo isso é ela e a equipe dela. Ela é o nosso braço direito, o braço esquerdo, e joga nas 11, de goleiro a ponta esquerda. Muito bom. Parabéns e obrigado. Desembargador, o senhor quer fazer o encerramento? Então, o encerramento que representa o início de muito sucesso desse nosso Sejusc de Estrela do Oeste. E irmanados com o Ministério Público, com a Câmara Municipal e com o Executivo Municipal. Então, o Poder Judiciário dá início a essa trajetória, desejando que Deus carregue o Dr. Matheus no colo, em todos os seus passos e em todas as suas ações. E assim como ao Dr. Marcelo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Ferraz.